Olá, caros irmãos, irmãs. É com muita alegria que estamos aqui novamente na segunda aula sobre Gênesis, falando das maravilhas, da magnífica beleza da criação e também das consequências, da queda e as implicações disso para a vida cristã. Então, vamos continuar com o tema Por que o livro de Gênesis é importante, usando como base as Escrituras, em primeiro lugar, como regra máxima de fé e prática, nossa autoridade máxima, inerrante, autoritativa, mas também usando bons livros, nos apoiando do ombro de gigantes que já estudaram esses assuntos, como os 2 livros do Dr. Jason Liley, um criacionista norte-americano, que tem escrito sobre isso, estudado sobre isso. Um deles é um livro com o mesmo tema, Why Genesis Matters, Por que Gênesis é importante. E o outro é Understanding Genesis, Compreendendo Gênesis. Então, com base nisso, nós vamos agora focar na questão da escala de tempo da criação, focando no que é conhecido como criacionismo terra-jovem, é o nome talvez mais comum que esse assunto se apresenta. É crer no relato histórico e literal de Gênesis. É crer que a criação, o relato da criação lá em Gênesis 1, data de cerca de 6.000 anos atrás, ou 4.000 anos antes de Cristo, segundo as datações feitas a partir de genealogias conhecidas. Então, com base nesses livros e nessas verdades contidas nas Escrituras, nós seguimos aqui nessa aula. Gênesis não pode ser lido de uma maneira simbólica, não literal. Apesar de conter trechos de poesia, como os próprios versos que Adão fez para Eva, quando Deus criou Eva, apesar de ter pequenos trechos assim, o conteúdo do livro como um todo, do livro de Gênesis, é um conteúdo histórico e literal. Então, a leitura simbólica e não literal seria necessária para compatibilizar com a teoria da evolução, o que nós chamamos de ivoteísmo, ou criacionismo evolutivo. Quer dizer, quem defende essa visão precisa tornar simbólica e não literal a leitura de Gênesis. Mas é impossível fazer isso segundo os ombros de gigantes que nós estamos nos apoiando para afirmar essas verdades. Irmãos que já fizeram exegese, são especialistas na hermenêutica lá no texto bíblico. Gênesis começa assim, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No original, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Isso tem um significado importante no original. Bereshit é o próprio nome do livro de Gênesis, no Pentateuco, e significa justamente no princípio, nas origens, Gênesis. Bara é o verbo criar. Mas esse verbo só tem Deus como sujeito na Escritura. Só Deus cria da forma como ele criou em Gênesis 1. Só Deus cria a partir do nada, que nós chamamos de criação ex nihilo. Deus criou tudo, trouxe tudo à existência a partir do nada. Nada existia antes, além de Deus. E Elohim, Bereshit bara Elohim. Elohim é o nome de Deus no plural, mostrando a participação da trindade bíblica na criação também. Então, Deus chamou à existência as coisas que não tinham existência prévia. A única coisa que é eterno, o único ser eterno é Deus. Isso é o que é chamado de criação ex nihilo, como nós conhecemos. As conclusões que nós podemos chegar, não só a partir da Escritura, mas também a partir de estudos científicos que apontam para essas nossas origens, evidências de uma terra jovem, de um universo jovem, evidências também nas diversas áreas da ciência, nos fazem concluir, segundo a visão de mundo cristã e bíblica, que Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há, no intervalo de 6 dias literais, de 24 horas, e então descansou no 7º dia. A semana da criação, assim chamada, os 6 dias de criação, o 7º dia de descanso, a semana da criação
ocorreu, segundo essa visão bíblica, há cerca de 6.000 anos atrás, ou 4.000 anos antes de Cristo. E isso está baseado nos cálculos das genealogias, reconhecendo que Abraão viveu cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Só para nós podermos relembrar as ordens de grandeza ou escalas, nós vamos falar muito nesses números. Então, vocês estão vendo aí as escalas, né? Unidade é o que nós chamamos do número não seguido de zeros, né? 1, 2, 3, 4. Milhar seria um algarismo, um número seguido de 3 zeros, né? Então, 1.000, 2.000, 3.000 e assim por diante. Milhão seria o número seguido de 6 dígitos zero, e bilhão seria o algarismo, um número seguido de 9 dígitos zero. Então, nós vemos aqui escalas que vão multiplicando de 1.000 em 1.000. Portanto, a linha do tempo, segundo o relato histórico e literal de Gênesis, é essa que vocês estão vendo aí nesse gráfico. O Senhor Jesus como centro da história, né? Nós falamos na primeira aula, inclusive, lembramos isso, né? Que os próprios ateus têm que reconhecer que o calendário ocidental é dividido em antes e depois de Cristo. O evento histórico, a pessoa também histórica de Cristo é inquestionável. Então, o Senhor Jesus como centro da história, 2.000 anos antes de Cristo, Abraão, e 4.000 anos antes de Cristo, ou 2.000 anos antes de Abraão, o relato histórico literal de Gênesis 1 e 2, os 2 primeiros capítulos. Com a semana da criação, semana com 6 dias literais de 24 horas de criação e 1 dia de descanso, onde o Senhor nos ensinou um padrão, que ele repete lá em Êxodo 20, né, no Decálogo, particularmente no 4º mandamento. O Dr. Jason Lyle, ele combate 2 teorias que surgiram principalmente nos bancos da igreja, não na academia necessariamente, mas são 2 teorias que foram propostas para tentar tirar essa visão literal de Gênesis, né? Uma delas é a teoria do dia-era e a outra é a teoria do gap. Nós vamos explicar cada uma delas. Segundo a teoria do dia-era, quem propõe, né, essa teoria, quem defende isso, acredita que aquela palavra dia que aparece lá nos dias da criação, né, no original é Yom, acredita que aquela palavra se refere não a dias literais de 24 horas, mas a grandes eras de tempo, talvez milhões, bilhões de anos. Então, essa é a visão de quem defende a teoria do dia-era. Mas quando a palavra dia ela é contrastada com noite, como aparece lá em Gênesis 1, isso é claramente um dia arbitrário de 24 horas. Segundo especialistas, nós estamos, de novo, nos apoiando aqui no ombro de gigantes que têm estudado, feito exegese nesse texto lá no original. Então, essa é uma marca, esse é um registro marcante, né, do livro de Gênesis, no capítulo 1. A palavra dia aparece contrastada com noite, não deixando nenhuma dúvida que se tratam de dias ordinários de 24 horas. Esse contraste aparece mais de 50 vezes além de Gênesis 1. Então, no verso 5 de Gênesis 1, né, Gênesis 1:5 diz: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia da criação. Na primeira sentença, né, desse texto, nós encontramos a palavra dia contrastada com noite. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Isso indica um dia ordinário de 24 horas. Na segunda sentença, encontramos a palavra dia associada com o numeral, primeiro dia, numeral ordinal, o que também indica dias ordinários de 24 horas. Então, tem um reforço ali no original, não só o contraste de dia com noite, que são os limites, né, do dia de 24 horas, mas também a presença de um numeral que é marcante, apontando ainda mais para essa verdade de que esses dias da criação são dias literais de 24 horas. Nós encontramos em Gênesis 1, no capítulo 1 de Gênesis, uma estrutura mais ou menos do tipo: houve tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia até o sexto dia. O que indica, de novo, dias ordinários de 24 horas. É impossível, segundo os especialistas na exegese desse texto bíblico, lá em Gênesis, né, no original, é impossível outra interpretação que não seja essa, literal. Qualquer outra interpretação é uma tentativa de forçar o texto para uma interpretação que o autor original não tinha intenção, né, inspirado pelo Espírito Santo. Já a teoria da lacuna, ou do gap, como é chamada em inglês, também é uma proposta de tentar esticar o tempo. E aqui vai um parênteses, uma dica importante para os irmãos aí que
querem ficar alertas contra a teoria da evolução de Darwin e usam livros ou material didático, às vezes em sua casa, com filhos, e muitas vezes a fonte desse material vem do naturalismo, né, do materialismo, do evolucionismo. Então, como identificar esses padrões em livros, por exemplo? E a dica que eu dou é a seguinte: quando você começar a ler esse material, seja qual for, um livro, um artigo, qualquer conteúdo desse, e você perceber que o tempo está esticado, está alongado, que ali apontam para milhões, bilhões de anos, você pode acender seus alertas, né, porque provavelmente quem escreveu aquilo tem a visão de mundo evolucionista, naturalista, materialista. Repito que eu estou usando isso como sinônimos aqui nesse contexto, apesar de não ser exatamente sinônimos. Então, a tentativa da teoria da lacuna, assim como a teoria do dia-era, é esticar o tempo. Um evolucionista precisa esticar o tempo para poder começar a defender, né, a teoria da evolução, os mecanismos de Darwin, né, da seleção natural, da sobrevivência do mais adaptado. É preciso tempos de longa era. Então, essas tentativas foram feitas por meio dessas duas teorias que surgiram ao longo da história. Teoria do gap e teoria do dia-era. Em relação à teoria da lacuna, né, ou do gap, essa é a proposta de que, embora os dias da criação sejam ordinários de 24 horas, então, na própria teoria da lacuna, os proponentes dessa teoria têm que reconhecer que aqueles dias, as palavras Yom, lá em Gênesis 1, são de fato dias literais de 24 horas. Eles partem dessa premissa que de fato são dias de 24 horas. Mas eles vão um pouco além, né? Eles dizem que supostamente existiria uma lacuna, um gap de tempo antes do dia 1. Né? Então, a proposta deles, ou pelo menos para esses proponentes da teoria da lacuna, ou do gap, é que a semana da criação seria, na verdade, uma semana de recriação, uma criação de novo. Alguns defensores dessa ideia acreditam que Deus criou originalmente o mundo há bilhões de anos atrás, e então esse mundo teria sido destruído, talvez pelo próprio Satanás, mas esse relato não está escrito em lugar nenhum. Nesse caso, os dias de criação que aparecem no relato histórico e literal de Gênesis corresponderiam, segundo quem propõe a teoria do gap, corresponderiam à recriação do mundo, a uma criação de novo no mundo em 6 dias ordinários de 24 horas. E aí os dias de criação como nós conhecemos, a semana de criação. Essa teoria da lacuna, né, ou do gap, defende então a existência dessa lacuna de tempo de bilhões de anos, normalmente, entre os 2 primeiros versos do capítulo 1 de Gênesis, o verso 1 e o verso 2. É isso que eles defendem essencialmente. Então, no verso 1, né, começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Os defensores da teoria da lacuna acreditam que esse verso 1 de Gênesis 1 se refere à criação original, que teria ocorrido há bilhões de anos atrás, segundo a visão deles. E aí vem o verso 2 de Gênesis 1. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Os defensores da teoria da lacuna, ou do gap, gostariam de traduzir esse verso 2 como algo do tipo: a terra, porém, se tornou sem forma e vazia. Eles gostariam de traduzir dessa forma, mas, de novo, segundo especialistas na exegese desse texto, no original, homens de Deus que têm estudado, né, esse texto na hermenêutica bíblica, eles afirmam que é impossível fazer a interpretação dessa forma. A única interpretação possível é como está na nossa Bíblia. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Os defensores, né, dessa teoria fazem isso na tentativa de esticar o tempo, né, a teoria do gap. Gênesis 1 faz uso frequente de consecutivos vav, né? Por isso que já explicamos aqui, que é a palavra e, né, seguida de o verbo, e o verbo. Isso são consecutivos vav que normalmente apontam para relatos históricos, né, como acontece no capítulo 1 de Gênesis, uma sequência de fatos históricos, os dias da criação. Então, Gênesis 1 faz uso frequente de consecutivos vav. Mas, no original, né, nesse caso, o verbo vem primeiro, né, por exemplo, e disse Deus, e fez Deus, né?
Eventos consecutivos são claramente descritos nesse tipo de construção. Repito, isso aponta de novo para a historicidade, para o fato do relato de Gênesis 1 ser um relato histórico literal com dias de 24 horas, como nós acabamos de ver. Mas Gênesis 1, 2, ou seja, o segundo versículo do primeiro capítulo de Gênesis, é uma exceção a essa estrutura de sentença lá no original, no hebraico. Não é um consecutivo vav, mas é um disjuntivo vav. E nesse caso, é a palavra e seguida de um substantivo. O disjuntivo vav é seguida de um substantivo e não de um verbo. Então, em inglês, na Bíblia King James, por exemplo, né, nós podemos ler and the earth was in that form, né, fica bem claro. And, né, e the earth, né, que é o substantivo, a terra. Isso é um disjuntivo vav. Ao contrário do consecutivo vav, que usa o verbo, né, na sequência da palavra e, o disjuntivo vav, que usa o substantivo na sequência da palavra e, não indica uma sequência de eventos. O disjuntivo vav, na verdade, é uma explicação ou um comentário do verso anterior. Então, isso significa que o verso 2 de Gênesis 1 é apenas um comentário, uma explicação do verso 1 de Gênesis. Em Gênesis 1, 2, seria, portanto, quase como um parênteses, né? Como nós usamos quando escrevemos um texto, queremos explicar alguma coisa, colocamos o texto entre parênteses. Então, o disjuntivo vav, no verso 2, é usado como um ponto de esclarecimento do texto, de forma parecida com o uso de parênteses. Então, vocês estão vendo aí, né, nos slides, que a forma mais adequada de ler esses dois primeiros versos de Gênesis seria algo desse tipo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, primeiro versículo, e o segundo versículo é como se ele estivesse quase entre parênteses, né? Como se fosse uma explicação, um ponto de esclarecimento na forma de um disjuntivo vav. E a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas, como uma explicação do primeiro versículo. Então isso é uma exceção, é a única exceção, esse disjuntivo vav, no relato histórico sequencial de consecutivos vav lá em Gênesis 1, nos dias da criação. Outro ponto marcante desse texto, especialmente os 3 primeiros versículos de Gênesis 2, é esse. Vamos ler para fazer sentido, né? Os 3 primeiros versículos de Gênesis 2 dizem assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Podem perceber que aparecem 5 vezes esse conceito de obra acabada, né? Então, o autor aí, né, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, fez questão de deixar muito claro com uma ênfase, nesses 3 versículos aparecem 5 vezes essa ideia da obra de criação acabada, terminada, né? Deus continua na sua obra de providência, de cuidado, mas a obra de criação, no relato da semana de criação, foi terminada. Isso fica muito claro nesse texto. Então, continuando, por que a escala de tempo seria importante, né? Por que essa escala de tempo, segundo o relato histórico literal? Grandes doutrinas cristãs têm a sua fundamentação no relato histórico literal do livro de Gênesis. Foi isso que nós abordamos na primeira parte dessa aula. Os irmãos podem ver no outro link, né, da gravação. Alguns cristãos presumem que a escala de tempo, ou seja, se a criação é jovem ou antiga, alguns cristãos presumem que a escala de tempo não seria importante, né, desde que nós acreditemos na salvação, né, através do Senhor Jesus, ou desde que não acreditemos na teoria da evolução, mas deixam em segundo plano essa questão da escala de tempo. Outros cristãos, de fato, acreditam na criação literal em 6 dias ordinários de 24 horas, mas não gostam de trazer esse assunto em conversas, por exemplo, evangelísticas, alegando que isso poderia ser uma pedra de tropeço ou causar alguma dificuldade, uma tentativa de evangelização de alguém. E deixam para depois, talvez, essa questão, né? Mas vamos procurar analisar isso com calma, com profundidade. Uma pessoa pode ser salva em Cristo sem aceitar que Deus fez o universo em 6 dias literais de 24 horas. E esse é um dos motivos
pelos quais eu tenho tanto apreço pelo livro do Dr. Jason Lyle. Ele é muito sóbrio, muito honesto. Ele fala com toda a clareza. A Bíblia é clara. A crença nos 6 dias literais de criação não é um pré-requisito para a salvação. A salvação vem por meio vem pela graça, por meio da fé, é dom de Deus, como nós vemos a Bíblia toda praticamente falando sobre isso. Então, crer no relato histórico literal e na escala de tempo de milhares de anos não é um pré-requisito para a salvação. Isso é muito claro. Mas isso não quer dizer que esse tema da escala de tempo seria um assunto secundário e irrelevante. Por quê? Como nós poderíamos rejeitar qualquer porção da Bíblia? Essa é a primeira pergunta importante. Existem pelo menos 2 razões pelas quais a escala de tempo da criação é sim um assunto importante. Vamos ver. Primeira razão, a inerrância bíblica. Esse é um conceito bastante atacado hoje, né? Falamos também na primeira aula sobre o liberalismo teológico, né? Que tem atacado isso, né? E não é algo novo, na verdade, é muito antigo, que reaparece de tempos em tempos. O ataque a toda a escritura, especialmente ao livro de Gênesis. A escala de tempo da criação tem implicações na inerrância das escrituras. Nós podemos ler os textos, né? 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Mateus 5,18, palavras do próprio Senhor Jesus no Sermão do Monte, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. A palavra de Deus é de fato inerrante e autoritativa, infalível, como nós cremos. Se a Bíblia estivesse errada em Gênesis 1, sobre o relato histórico literal, em Gênesis 1, sobre a criação em 6 dias ordinários de 24 horas, se a Bíblia estivesse errada sobre isso, então que confiança nós poderíamos ter em qualquer outro trecho das Escrituras? Como nós poderíamos ter certeza de outras porções da Escritura, por exemplo, como as que apontam claramente para a nossa salvação em Cristo? Então, duvidar dessas verdades traz problemas à própria estabilidade da nossa fé, ao que nós cremos, né? Então, duvidar desse trecho acaba abrindo as portas para duvidar de outros trechos da Escritura. E esse é um grande problema. Sobre a própria declaração do Senhor Jesus em João 3,12, que diz: se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? O próprio Senhor Jesus já alertou para a questão da incredulidade. Aliás, lendo os evangelhos é muito perceptível como o Senhor Jesus se deparou com a incredulidade, né, ao seu redor. Se não confiamos na Bíblia em questões de simples fatos históricos, como o relato de Gênesis 1, então como nós poderíamos confiar em questões espirituais, a nossa salvação, por exemplo? Muitos cristãos ficam tentados a acreditar na escala de bilhões de anos, porque normalmente eles têm mais confiança em alguns argumentos científicos, normalmente provenientes de fontes naturalistas ou materialistas. Contudo, os cristãos, normalmente, eles aceitam, creem prontamente no relato da ressurreição de Cristo, no relato do nascimento virginal de Cristo, na transformação de água em vinho, o primeiro milagre de Cristo registrado lá em Caná da Galileia, e em outros tantos milagres como andar sobre as águas. Os cristãos normalmente aceitam esses relatos como milagres, né? E tudo isso é rejeitado pelo naturalismo filosófico, pelo ateísmo, que não crê em milagres, né? Alguns argumentam algo do tipo, abre aspas, mas se estes são eventos milagrosos, que estão além das leis naturais, né? Quer dizer, você poderia questionar, né? A ideia é que esses cristãos que creem, né, nesses milagres, creem por causa da Escritura, né? E o naturalista não crê normalmente por causa da Escritura também. Mas pensem bem, meus irmãos, a própria criação não seria um evento milagroso? O próprio relato da criação, né, não aponta para um evento milagroso. Deus não cria o universo todo dia. Deus fez isso naquele momento. Nós cremos que foi há cerca de 6.000 anos atrás. Segundo as genealogias, né, a datação que nós temos. Então, isso não é um evento que Deus repete todo dia.
é um evento sobrenatural, né? A criação é um evento sobrenatural. Foi feito pelo próprio Senhor Deus, que trouxe tudo à existência a partir do nada. Criação ex nihilo, como nós chamamos. Então, nós não podemos arbitrariamente decidir por conta própria descartar a possibilidade de ação sobrenatural, de milagre de Deus em Gênesis, na própria criação. Nós não podemos, não temos o direito de descartar a ação sobrenatural de Deus no próprio criação de tudo que existe, e do ser humano também. Segundo motivo pelo qual nós não podemos desprezar a escala de tempo. A escala de tempo da criação explica a ocorrência da morte como um julgamento pelo pecado. Nós vimos que o apóstolo Paulo ecoa isso lá em Romanos, mas essa verdade encontra sua base no livro de Gênesis, especialmente no relato da queda em Gênesis 3. Mas, olhando para algumas áreas da ciência, como por exemplo a paleontologia, o estudo dos fósseis, lembrando que os fósseis são restos preservados, né, de organismos que um dia já foram vivos, sejam fósseis de dinossauros ou qualquer outro organismo, né? Um fóssil, normalmente é um osso mineralizado, né? É normalmente formado quando uma criatura dessa morre repentinamente, soterrado, né? Ou enterrado. Isso, aliás, é uma confirmação também do relato do dilúvio, né? Lá em Gênesis. Mas, na visão evolucionista, né? Eles normalmente acreditam que os fósseis teriam milhões de anos, né? E aí seria outro tema para outro momento, a questão das falhas nesses métodos de datação, por exemplo, radiológico. Mas essa é a visão evolucionista, né? A partir da sua visão de mundo, principalmente, eles creem que esses fósseis encontrados pela paleontologia teriam na escala de milhões de anos no momento. Mas isso representa um enorme problema teológico. Um fóssil é uma evidência de morte. Portanto, se um fóssil tiver milhões de anos de existência, isso significa que teria havido morte antes de Adão pecar, em Gênesis 3. Perceba um problema teológico. A Bíblia ensina que a morte foi o resultado do pecado de Adão, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, texto que nós já lemos. Os fósseis não são apenas evidência de morte, mas alguns também contêm evidências de doença. A partir desses estudos em paleontologia, tem alguns cientistas que estudam detalhes desses fósseis e conseguem, a partir de evidências científicas, comprovar que esses animais, quando vivos, eram acometidos de algumas doenças, como artrite, câncer e outras. Então, os fósseis não são apenas evidência de morte, mas evidência de doenças também, a partir desses estudos sofisticados. E como é que eles poderiam ter milhões de anos, novamente? Lendo Gênesis 1:31, né, aquela declaração maravilhosa do próprio Criador, depois de ter criado no último dia, né, da criação, no sexto dia, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Como poderia esse mundo, que tinha recentemente sido criado por Deus, estar repleto de doenças e morte? Como poderia ser muito bom esse mundo, criado por Deus? Romanos 8:21 e 22 declara que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até a morte. Ou seja, as implicações da queda não afetaram só o ser humano, mas toda a criação, que aguarda essa redenção também. Deus fez vestimentas de pele para Adão e Eva, isso que nós lemos no relato de Gênesis 3, particularmente no verso 21. Portanto, isso significa que houve morte de animais quando Deus vestiu Adão e Eva com peles, né, de animais. A morte de animais começou a partir da queda, a partir de Gênesis 3, e não antes, como supostamente apontaria o registro fóssil nessa visão de milhões de anos dos evolucionistas. Então é um grande problema teológico. Não tem como alinhar, né, essas observações. Um texto que os irmãos podem consultar depois, está traduzido nesse link, que vocês podem ver no slide. A tradução, né, o tema traduzido é Gênesis, : uma visão reformada dos 6 dias da criação. Um texto escrito originalmente pelo pastor Joe Bick e publicado no Ministério Answering Genesis, que está traduzido aí nesse link. Um texto maravilhoso que aponta justamente para a visão reformada, para a visão de reformadores, sobre os 6 dias literais de criação, como está lá no relato histórico de Gênesis. Então, o artigo é muito detalhado, cheio de referências,
e muito útil, até para o conhecimento da reforma, né? Muitos reformadores lá que são pouco conhecidos, citados de forma histórica, com muito detalhe. É um texto muito rico. Mas eu quero ler só a conclusão, que me parece bastante pastoral, do pastor Joe Bick nesse texto. É literalmente a conclusão desse texto. Ele diz, abre aspas, na Reforma Protestante, Lutero, Calvino e outros importantes reformadores adotaram a leitura literal do livro de Gênesis, como resultado de que eles acreditavam numa criação em 6 dias literais, que tinha ocorrido há cerca de 6.000 anos atrás. Aliás, fazendo um estudo recentemente sobre nossos símbolos de fé, particularmente os de Westminster, né, Confissão de Fé e o Catecismo, é possível ver isso, né, em 6 dias, literalmente. Está lá nos nossos documentos de fé, símbolos de fé. Continuando aqui a conclusão do pastor Joe Bick, ele diz, também encontramos evidências da visão literal de Gênesis na Confissão de Fé de Westminster. Contudo, nessa era moderna, atual, um número crescente de cristãos evangélicos e também reformados está voltando ao antigo erro de abraçar uma visão simbólica de Gênesis e não literal. Embora muitas vezes com novas formas e com novos nomes, mas é o mesmo erro voltando. Corremos o risco, ele diz, de perder a confiança de que as palavras na Escritura podem comunicar claramente a verdade. Parece haver uma questão hermenêutica em jogo aqui, ele diz, a saber, a clareza da Escritura. Uma abordagem incerta e minimalista da doutrina da criação abre as portas para que erros graves entrem na igreja, como a evolução do homem, crer na teoria de Darwin, a evolução do homem a partir de animais, ou a negação de que Adão e Eva são pessoas reais históricas. Felizmente, ele conclui de forma positiva, felizmente uma doutrina robusta da criação fornece uma base sólida para a nossa fé. E esse é um dos principais propósitos dessas aulas sobre Gênesis. Eu quero terminar fazendo essa citação escrita pelo Dr. John Polkinghorne. Eu quero só fazer um parênteses para explicar quem é o Dr. Polkinghorne. Ele foi um físico de partículas lá do Reino Unido que deu contribuições importantes para uma área chamada física de partículas durante vários anos, né, lá na Inglaterra, e ao se aposentar ele acabou se tornando um sacerdote lá na igreja da Inglaterra. Então ele até fala de maneira engraçada e curiosa, em outro livro que eu li dele, ele diz que quando as pessoas sabem que ele é um físico de partículas e sacerdote, elas olham para ele como se ele tivesse dito que era um açougueiro vegetariano, alguma coisa assim, né? De forma engraçada. E aí entra em outro assunto que nós, Deus permitindo, podemos abordar depois, que é esse mito do conflito entre fé e ciência. O mito do conflito que precisa ser esclarecido, né? É isso que move a visão de pessoas que têm essa ideia, que não conseguem conceber como um sacerdote pode ser um filho de partículas, e a visão dos dois livros, como nós cremos, né? Do livro da revelação geral, a criação, e o livro da revelação especial, a escritura, eles têm coerência porque tem o mesmo autor, o grande Senhor e Deus. Mas, lendo o texto de Dr. John Polkinghorne, que é um combate direto ao reducionismo materialista. Só para deixar claro, o reducionismo materialista é essa visão que vem do naturalismo filosófico, né? Do ateísmo, que também está relacionado à visão do evolucionismo de alguma forma, mas o reducionismo materialista é essa visão de que tudo que existe, incluindo cada um de nós, os seres humanos e qualquer criatura nesse mundo, é proveniente apenas de matéria e energia. É reduzir toda a complexidade do que nós somos, toda a riqueza, né, da existência humana, inclusive, a apenas matéria e energia. Essa é a visão reducionista extrema do materialista. Obviamente excluindo Deus, né, de tudo isso. Então, o Dr. John Polkinghorne tem um dos textos mais claros de combate a essa visão do reducionismo que eu conheço. E diz assim o texto, abre aspas, a realidade, o que nós conhecemos, um mundo criado, a realidade é uma unidade de muitas camadas. Eu posso perceber outra pessoa que está diante de mim como um agregado de átomos, sim, tem esse nível químico, né? Nós podemos reconhecer que a pessoa que está na minha frente é, de alguma forma, um conjunto de átomos, tem esse aspecto material, sim, né? A Bíblia fala que nós somos corpo e alma, então nós não negamos a questão da matéria, né? Na forma de átomos, por exemplo.
Então eu posso enxergar nessa camada uma pessoa na minha frente como, sim, um conjunto de átomos. Talvez um sistema bioquímico aberto, interagindo com o ambiente, uma visão da bioquímica. Nós podemos também enxergar essa pessoa na nossa frente como um exemplar de Homo sapiens, né? Usando a taxonomia tradicional, o naturalismo. Nós podemos enxergar essa pessoa na nossa frente como um objeto de beleza, alguém cujas necessidades merecem meu respeito e minha compaixão. E adivinhe qual é a base desse respeito? É o imago Dei. É o fato dessa pessoa diante de mim ter sido criada à imagem e semelhança de Deus, como eu também fui criado. Esse é o princípio dos direitos humanos, inclusive, a nível mundial. E outra camada que pode ainda acontecer nessa realidade, essa pessoa que está diante de mim, se for um cristão, se for alguém que declara Cristo como seu Senhor e Salvador, essa pessoa eu também posso enxergar como um irmão ou uma irmã, por quem Cristo morreu também. Todos esses níveis, tudo isso é verdadeiro e tudo misteriosamente coexiste nessa pessoa que está diante de mim. Tudo é verdadeiro, coexiste nessa pessoa, esses níveis. Negar um desses níveis da realidade é diminuir tanto essa pessoa que está diante de mim, quanto a mim mesmo, que a observo. É faltar com justiça a riqueza da realidade, essas múltiplas camadas. Negar isso é faltar com justiça a riqueza do que é a realidade criada por Deus. Parte da apologética a favor do teísmo cristão, da fé cristã, é que em Deus, o Criador, o fundamento de tudo que há e existe, esses diferentes níveis encontram abrigo e segurança. Ele, Deus, o Criador, é a origem de toda ligação, aquele cujo ato criador reúne em uma só as visões de mundo da ciência, estética, ética e religião, como expressões da sua lógica, da sua alegria, sua vontade e presença. Podem ver aí pelas cores do texto os paralelos, né? Ciência com lógica, estética com alegria, presença de Deus, né? Ética com vontade de Deus, e religião com presença de Deus, né? Ou fé, como nós chamamos. Então, que essas verdades possam encontrar guarida em nosso coração, que possamos proclamá-las, né? Segundo a nossa visão de mundo bíblica cristã, e que tudo isso renda, culmine com a glória do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.